Wagner, que ele tá falando assim, quais são os possíveis cenários para uma resolução ou uma escalada do conflito nas próximas semanas? Existe espaço para uma negociação diplomática? Eu acho que a pressão militar no Hezbollah pode fazer com que o Hezbollah aceite uma solução diplomática, pelo menos de cessar-fogo permanente, onde eles retiram as forças do Hezbollah do sul do Líbano. O Hezbollah não cumpre a resolução 701, que é a resolução de fim da guerra do Líbano em 2006, que diz que nenhuma força armada pode... Primeiro que nenhuma milícia armada poderia ter armas no Líbano depois da guerra civil acabar, em 90. Segundo que a resolução 701 reforça isso. Terceiro que eles falam que ninguém pode estar armado no sul do Líbano, tirando o exército libanês e a Unifil, que é as forças da ONU. Isso. E eles estão lá armados e colocando armas em casas de civis e mísseis e túneis desde 2006. Eles estão violando a resolução 701 e isso coloca o Líbano em perigo. Certo. Então isso é o primeiro ponto. Agora, que dá para chegar numa solução diplomática? Daria para chegar numa solução diplomática caso o Hezbollah entenda que eles têm um perigo real de perder tudo que eles construíram. O Hezbollah tem como ser destruído? Nenhum país que perde guerras é completamente destruído. A Alemanha não foi destruída. O nazismo foi destruído. O Hamas, o que a gente chama de Hamastan, que seria a faixa de Gaza, é um Hamastan, é o estado do Hamas. O Hamas vai ser destruído. Já perdeu todos os seus batalhões, praticamente. Isso quer dizer que sobrou alguns nazistas que ainda são nazistas na Alemanha? Sobrou. Mas não tinha força para... Foram ilegalizados. Aqui tem que ser ilegalizado. A ideologia do Hamas tem que ser legalizada. E eu vou dizer de novo, a coisa mais pró-Palestina que alguém pode hoje em dia falar é algo anti-Hamas. O nacionalismo palestino precisa de frases e de pessoas anti-Hamas. Para que o nacionalismo palestino possa bem suceder, as pessoas precisam ser anti-Hamas. A gente precisa diferenciar o nacionalismo palestino defendido por palestinos anti-Hamas, e existem vários nas mídias sociais, é só procurar. Tem vários palestinos que moram em outros lugares, porque dentro de Gaza você não pode postar isso. Mas se você for procurar na Turquia, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, tem vários palestinos anti-Hamas, que a foto é a bandeira palestina. E eles são árabes muçulmanos, e são críticos de Israel, e são nacionalistas palestinos, e são anti-Hamas. Essa é a única coisa que vai trazer um futuro para a região em relação ao Hamas. Em relação ao Hezbollah, é uma questão de que é o que analistas israelenses estão falando hoje em dia. O Hezbollah só entende força. E se ele não entender o recado dessa forma, ele vai entender com mais força. Até ele entender o recado. Fala, Kratos. Vamos lá, a Jandira, ela tá perguntando assim, como a presença de aliados regionais e internacionais como Irã e Estados Unidos está influenciando o curso do conflito? Qual tem sido o papel de potências como Rússia e Turquia? Bom, a Rússia compra drones do Irã para poder usar na guerra da Ucrânia. Isso acabou gerando uma relação muito próxima. De novo, a Rússia não tem nem perto a ideologia do Irã. São países que têm ideologias totalmente diferentes. A Rússia é, por essência, mais antirreligiosa. O Irã é um país super fundamentalista religioso. Não há um amor do governo russo pela ideologia iraniana, mas existem interesses envolvidos. Os russos continuam tendo relações com Israel, continua tendo uma relação entre o Putin e o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Existe coordenação na Síria com as forças russas que estão na Síria. Continua tendo essa coordenação. A China não tem uma tradição de mandar tropas e armas e pessoas para proteger outros países. A China tem o interesse de proteger o seu mainland, mas só, né? Então, é claro que existe uma queda de braço comercial, econômica gigantesca entre a China e os Estados Unidos, e o que é de interesse americano não é de interesse chinês, e aí dá a impressão, muitas vezes, de que a China está tomando ações anti-Israel, ou a Rússia está tomando anti-Israel. Eu não vejo dessa forma, eu vejo a Rússia e a China tendo relações com Israel estáveis, não estamos falando de uma relação de amizade, de amor
como os Estados Unidos têm, porque tem questões culturais e religiosas envolvidas, existem muitos judeus vivendo nos Estados Unidos, existe toda uma relação com valores de democracia, liberdade que Israel representa, e isso é importante para os americanos. A China e a Rússia só enxergam interesses, elas não enxergam esses valores. Tanto que a China e a Rússia têm relações com países que são completamente antagônicos uns dos outros. A Venezuela tem relações com a Rússia, e o Irã tem relações com a Rússia. E a Venezuela não é um país que tem uma visão religiosa que nem o regime da Venezuela não é um país que tem uma visão religiosa que nem o Irã tem. São relações de interesse. Em relação à primeira parte da pergunta... Kratos. A presença de aliados do Irã... A presença de aliados, sim. Então, assim, o Irã é uma potência regional. A Turquia, ela é uma potência regional, porém a Turquia é parte da OTAN, então a Turquia tem uma limitação gigantesca do que ela pode e não pode fazer. A Turquia é muita retórica, gostaria muito o Erdogan de ser o líder do mundo islâmico, mas ele não é, né? Então ele é muito dúbio. Pouco antes do 7 de outubro, ele recebeu o presidente de Israel, na Turquia, com tapete vermelho, porque ele queria que o gasoduto e o oleoduto que sairia da Arábia Saudita, dos Emirados, passasse pelo solo saudita, entrasse em Israel e entrasse na Turquia para receber os louros dessa economia, a fim de trazer gás para a Europa e fazer com que a Rússia não dependesse só da Rússia o gás que entra na Europa. E obviamente que Israel estava decidindo entre Turquia e Grécia. E obviamente que a Turquia estava fazendo o possível para que isso fosse em solo turco, né? Ainda mais lembrando as diferenças entre turcos e gregos. Mas é tudo retórica. A Turquia não tem ela não tem uma envergadura como o Irã tem. Já o Irã é o que realmente sustenta esses grupos. E é um fabricante de armas, e é um poder econômico na região, é um país de quase 100 milhões de habitantes, é uma potência em mísseis balísticos e tudo mais. Depois o Júlio pode trazer um pouco mais dados aí sobre os mísseis e a capacidade operacional deles e tudo mais, de armar e rearmar os lançadores e tudo mais. Mas assim, o Irã é importante. Só que o Irã está muito exposto ao poder de fogo de Israel, que Israel decide não usar. Vou lembrar aqui, né? Israel foi atacado pelo Irã, não caiu quase praticamente nenhum míssil ou drone em Israel por causa da coalizão que foi montada. Algumas semanas depois, Israel fez um ataque com um F-35, um míssil que destruiu o radar da defesa aérea da base nuclear de Natanz. Se você destrói o radar da defesa antiaérea da base nuclear de Natanz, a base nuclear está totalmente sem proteção, porque você destruiu o radar. Se você destrói o radar não consegue ver o que está no céu, aí não consegue disparar nada, a base está exposta. Então foi um míssil que destruiu uma bateria de radar do sistema antiaéreo da base nuclear de Natanz. Isso significa Israel falando para o Irã: a gente consegue deixar vocês completamente expostos, sem defesa, e se a gente quiser destruir o programa nuclear e destruir locais nervosos e importantes, estratégicos do regime, a gente vai destruir. Isso que você falou é a gente importante. Escolhe não destruir. André, e também o Júlio depois pode falar isso, o programa nuclear do Irã tá do jeito que sempre foi ou avançou? Não, tá lá, 90%, dizem 83%, 85% de enriquecimento. É quase o suficiente, né? É quase. Mas é que depois que você tiver o suficiente material, yellow cake, que fala, né, para fazer uma bomba, você precisa construir e fazer a bomba. E aí? Aí é o modelo de engenharia deles. Aí Mas isso é não é construir um prédio. Mudaria a guerra. Não, mas é que tá. No momento que eles tomam a decisão de construir a bomba, o artefato. Você pode ter yellow cake e não ter a bomba. Mas você tem que construir a bomba. Para construir a bomba, você precisa juntar uma engenharia gigantesca. E aí você tem que miniaturizar a bomba para poder caber no míssil. Que eles não têm bombardeiro estratégico. Eles têm míssil. É só eles míssil. não têm míssil. Entendi. Além de você construir a bomba, a primeira bomba deles provavelmente vai ter o mesmo tamanho que as antigas bombas norte-americanas, né? Coisa parecida. Não vai ser suficientemente miniaturizada
para caber na ogiva de míssil. Mas é que fazer a bomba demora 1 ano e meio, 2 anos, não é? Você precisa fazer Sim. teste, entendeu? Então, e aí... Isso chamaria atenção, por exemplo. Ó, e aí não, e aí essa é a janela do ataque Ah, entendi. ao programa nuclear. Essa é a janela. O que do que Israel atacou lá no passado, destruindo... Em Osirak, no Iraque, Iraque. 81, Isso, destruiu O reator. O reator. Que, Reator que iraquiano. fazia que o enriquecimento. queria fazer essa bomba. Não, que fazia o enriquecimento do urânio. Tá, antes. É, Então, porque você uma etapa precisa, antes. você precisa Aqui enriquecer o urânio com um tipo específico de reator, né? Que não é exatamente o reator para produção de energia. Você transforma o urânio em plutônio. Esse plutônio é que você vai usar como ogiva do seu dispositivo. E destruiu na Síria em 2007, que era um reator de plutônio. É esse que eu tava me referindo. Sim, mas aquilo lá era Heavy Water Reactor. Sim. É plutônio, é 90%. Não tem outra explicação, não é energia. Então o Irã tá nessa fase agora de... O Irã já está. É que o programa nuclear iraniano é muito mais extenso. O Irã é um país muito maior, é muito mais longe de Israel. Então, existem muitas ações que Israel fez junto com outros atores regionais para sabotar o programa. E muitas dessas sabotagens atrasou o programa nuclear iraniano. Atrasou. Eu duvido muito que o mundo vai deixar o Irã ter uma bomba. Eu também. Mas ele tendo uma bomba, muda tudo. Aí você tem um problema, porque não é que eles vão jogar uma bomba. Porque, de novo, como o Júlio falou, vocês iriam ter. Depois de você ter a bomba, você precisa conseguir jogar ela. Como você vai jogar ela? Míssil não dá. Não, eles podem miniaturizar e aí conseguem atirar com míssil. Mas aí o míssil pode ser interceptado. Um antimíssil, como aconteceu agora. 2. Aí você pode jogar de avião, que nem os Estados Unidos fez. Sim. Eles não têm um avião que voa para Israel com autonomia. Ou submarino, que de novo é facilmente detectável. E aí eles vão receber uma bomba nuclear de volta, que eles jogarem. E provavelmente eles não vão conseguir se defender da mesma forma que Israel consegue se defender. Então é um suicídio jogar uma bomba nuclear em Israel. Não tem muita validade. Não tem muita validade tática para um conflito com Israel, uma bomba atômica. A bomba atômica serve como elemento de dissuasão, né? Ou como guarda-chuva nuclear para os grupos. Porque se eles dão um guarda-chuva nuclear, atacar o Irã é mais complicado. Tá. Porque você está atacando uma potência nuclear. Se bem que esse argumento não vale, porque Israel, ao que todos dizem, é uma potência nuclear e foi tá sendo atacado atacado. 500 vezes.